A noite de março batia com força nas janelas da clínica municipal, enquanto gotas grossas de chuva escorriam pelo vidro. O médico Artyom Setrov tirou o jaleco branco com gestos precisos, frutos de 8 anos de rotina, e pendurou-o com cuidado no armário. Os corredores já estavam vazios, exceto pela enfermeira Nina Petrovna, que digitava os últimos registros do dia no computador. Seu dedo indicador pausou por um instante quando ela notou o colega ainda ali. Dr. Artyom, de novo trabalhando até tarde? Perguntou com um tom entre preocupado e resignado. O expediente acabou há horas. Ele ajustou a jaqueta, os olhos cansados mas ainda atentos. Preciso passar na casa da dona Maria Semyonovna. A pressão dela não está nada boa, e ela mora sozinha. Nina balançou a cabeça, conhecendo bem aquela teimosia. O senhor sabe que ninguém vai pagar horas extras por isso, não é? Artyom sorriu, um sorriso fatigado que mais parecia uma rendição. Eu sei. Não era a primeira vez que ficava além do horário, que assumia plantões extras ou que visitava pacientes idosos depois do turno. Algo dentro dele, uma espécie de chamado silencioso, não o deixava descansar enquanto houvesse alguém precisando de ajuda. Era como se cada vida salvaguardada fosse uma dívida pessoal quitada. Ao sair, a chuva de primavera o recebeu com força. Ele ergueu a gola da jaqueta e apressou o passo em direção ao seu velho carro, um modelo simples que já havia rodado mais do que muitos médicos sonham em curar. A água fria no rosto o transportou para outra noite 9 anos antes, quando o mundo que conhecia desabou de vez. Dezembro de 2008. A neve caía em flocos pesados sobre Ivanova, um vilarejo perdido na região de Lipetsk. As casas de madeira curvadas pelo tempo pareciam se encolher sob o peso do inverno. Na periferia da vila, a casa do Setlov se destacava, uma construção sólida dos anos 1960, com janelas enfeitadas por rendas de madeira e um alpendre largo. Uma fumaça fina subia pela chaminé, e a luz amarela de uma lamparina a querosene tremeluzia nas vidraças. Dentro da cozinha, o aroma de chás e pão caseiro se misturava ao cheiro de lenha queimando. Praskovia Timofeyevna, uma mulher de 73 anos, sentada junto ao fogão, apertava contra o peito uma bolsa de médico já desgastada pelo tempo. Seus cabelos brancos, presos em um coque severo, contrastavam com os olhos vivos, capazes de enxergar além das palavras. Como pode, Matriona? Sua voz tremia, enquanto enxugava os olhos com a ponta do avental. 43 anos atendendo essa gente, e agora fecham o posto médico. O que será deles? A vizinha, sentada à mesa, suspirou. É a vontade de Deus, Praskovia. O que se pode fazer? 20 quilômetros até Dubrovka pela estrada esburacada. A idosa rebateu, amarga. Eles não vão aguentar a viagem. Ontem mesmo a Stefanida veio com o neto doente, e anteontem foi o velho Makaris, com a mulher quase desmaiando de pressão alta. Para onde vão agora? Raissa Mikhailovna, sua filha, servia chá em copos de vidro grosso. Aos 43 anos, ela ainda conservava a postura ereta e os olhos perspicazes por trás dos óculos de arame. Durante 2 décadas havia sido a alma da biblioteca local, organizando clubes de leitura e peças teatrais para as crianças. Mas como posto médico, a biblioteca também esvaziava. Os jovens iam embora para as cidades, levando consigo as esperanças do lugar. Lembra, mãe, como a senhora ajudou a Axeia Petrovna no parto do Kolya? Tentou distraí-la. Hoje ele é professor em Moscou graças aos seus cuidados. Praskovia sorriu nostálgica. Como não lembrar? A pobre coitada sofreu a noite toda. No dia seguinte nasceu aquele menino saudável, berrando que nem um leão. Seus olhos brilharam. E o Volka Zaitsev quase morreu de pneumonia, e eu passei 2 semanas indo à casa dele, fazendo injeções. Os pais já tinham perdido as esperanças. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira. O vento uivava lá fora, como se pressentisse o que estava por vir. Mãe, lembra do seu doce de néspera com casca de limão? Raissa falou baixo. O Artyomka adorava quando era criança. Ah, meu Deus, os olhos da velha se iluminaram. Era a receita da minha mãe. Ela dizia, filha, doce não é só açúcar. É carinho engarrafado. Prometi que faria um pote novo quando ele voltasse nas férias. Raissa pegou uma foto na prateleira, um jovem de jaleco branco segurando um diploma com orgulho. Em junho ele se forma. Vai ser médico, como a senhora sempre quis. Praskovia fez o sinal da cruz. Que Deus o proteja. 21 anos. Parece que foi ontem que eu o embalava nos braços. Só peço que ele não esqueça de onde veio. Na cidade grande, os jovens se perdem atrás de dinheiro fácil e esquecem quem realmente precisa deles. Ele não esquecerá a mãe. Raissa segurou a mão da mãe.
Lembra como a senhora o curava quando criança? Como contava histórias de médicos que faziam milagres? Proscóvia suspirou fundo. Seu pai, que Deus o tenha, não teria suportado ver isso. Sempre dizia, medicina é missão. Quem cura almas serve a algo maior. A noite se arrastava, e as duas mulheres reviviam memórias como se fossem contas de um rosário, cada uma preciosa, cada uma dolorida de se soltar. A neve continuava a cair, apagando pegadas e caminhos. Está na hora de fechar a lareira, anunciou Proscóvia, levantando-se com dificuldade. Deixe que eu faço isso, mãe. Não, minha filha. 40 anos acendendo este fogão. Ainda consigo apagar. Raíssa bocejou. Então vou dormir. Amanhã tenho que fazer um inventário na biblioteca. Não fique acordada até tarde. Só vou arrumar aqui e fechar a chaminé. Mas o cansaço e a tristeza nublaram seus gestos. Proscóvia fechou a porta da lareira sem perceber que as brasas ainda não haviam se apagado por completo. O monóxido de carbono começou a se espalhar, silencioso e mortal. Na manhã de 23 de dezembro, Artyom chegou para as férias de inverno. Alto, de ombros largos e um olhar que ainda guardava a doçura da infância, o estudante de medicina do 5º ano pegou carona com Petrovitch, um motorista local que não parava de fazer perguntas. Então, rapaz, logo será doutor? Indagou o homem, enquanto dirigia pela estrada coberta de neve. Aqui a gente precisa muito de médicos. Muito mesmo. Logo, tio Petia. Em junho me formo. E volta pra cá ou fica na cidade? Artyom olhou pela janela, as memórias da infância passando como um filme. Ainda não sei. Primeiro tenho que cumprir onde me mandarem. Seria bom se voltasse. A vovó Proscóvia está se aposentando, e o posto médico vai fechar. Quem vai cuidar da nossa gente? A casa estava estranhamente silenciosa quando ele chegou. Normalmente sua avó já estaria na cozinha e sua mãe, organizando os livros da biblioteca. Artyom empurrou a porta da sala, estava destrancada. Vovó? Mãe? Chamou, mas só o eco respondeu. Seu coração disparou. Ao entrar, congelou. Proscóvia estava sentada no banco junto ao fogão, a cabeça inclinada para trás. No chão, Raíssa jazia imóvel. Artyom correu, apalpou os pulsos. Nada. O cheiro fraco de fumaça ainda pairava no ar, e a porta da lareira estava fechada. As horas seguintes foram um borrão, a chamada para a ambulância, a chegada da polícia, os vizinhos chorando, as condolências vazias. Mas Artyom permanecia paralisado, como se o tempo tivesse parado. Não conseguia aceitar que nunca mais ouviria a voz da avó, que nunca mais sentiria o abraço da mãe. Janeiro de 2009. O mundo seguia em frente, mas para ele, algo havia morrido para sempre naquela noite. E sem saber, aquela dor se transformaria no combustível de uma vida dedicada a salvar outros, como se a cada paciente que ajudasse pudesse, de algum modo, resgatar também o que havia perdido. Enterraram mãe e filha lado a lado no pequeno cemitério rural no mesmo dia. Metade da aldeia compareceu para se despedir de Proscóvia Timofeevna. Em 40 anos como enfermeira, ela havia ajudado a nascer mais de uma centena de crianças do vilarejo. Salvara da morte centenas de doentes. Que Deus a tenha em sua luz, fez o sinal da cruz a velha Anfissa, enxugando as lágrimas. Quantas pessoas ela pôs de pé? Lembra quando salvou Misha Voronov da difteria? Os médicos já tinham desistido, mas ela não saiu do lado dele por 3 dias, recordava o velho Macaris, secando os olhos com as costas da mão. Era uma heroína, nossa Proscóvia, soluçava Zinaida Semyonovna, a ex-bibliotecária, que com ela organizara peças teatrais para as crianças. Quantos meninos ela ensinou a amar os livros? Artyom permanecia imóvel diante das covas recém-aberras, sentindo dentro de si crescer um vazio gelado. Agora estava sozinho. Teria que vender a casa, não havia trabalho na aldeia, e precisava terminar a faculdade. Quando a noite caiu e os últimos vizinhos se foram, ele ficou ali, entre as 4 paredes que guardavam as memórias de uma vida. Revolvendo as coisas da avó, deparou-se com uma velha bolsa médica de couro gastado, fechadura de latão e cheiro de tempo. Dentro, um fonendoscópio de 1965, instrumentos cirúrgicos, frascos de remédios e um caderno grosso com anotações em letra miúda, endereços de pacientes, datas de visitas, diagnósticos. Algumas páginas datavam dos anos 1970. Na primeira folha, uma frase escrita à tinta, a Proscóvia a luminosa. Quem cura o corpo cura também a alma. Artyom pressionou a bolsa contra o peito e pela primeira vez desde a tragédia chorou. Um choro amargo, convulsivo, daquele que só vem quando um homem já não consegue mais segurar as lágrimas. E na manhã seguinte, de pé diante das tumbas, fez um juramento. Avó-mãe, não vou decepcionar vocês.
Vou curar as pessoas como me ensinaram. Não por dinheiro, não por fama, mas para que o trabalho de vocês continue. Primavera de 2009. Centro Regional. Artyom defendeu seu diploma com louvor. O Canudo Vermelho abria portas para pós-graduação, para clínicas de prestígio. Mas o jovem médico escolheu outro caminho. Aceitou uma vaga em Dubrovka, uma aldeia que precisava desesperadamente de um clínico geral. 3 anos naquele hospital rural ensinaram-no mais do que todas as aulas da faculdade. A falta de medicamentos o obrigava a improvisar, os equipamentos obsoletos, a confiar na intuição e na experiência. Acima de tudo, aprendeu o que significava ser realmente necessário. Os velhos vinham não só para consultas, mas para conversar. As mães jovens entregavam-lhe seus filhos com confiança absoluta. Os agricultores o chamavam até para os animais, quando não havia veterinário. Doutor, nunca pensou em se mudar para a cidade? Perguntava a enfermeira Valentina, enquanto arrumava os curativos. Um especialista como você com diploma vermelho, deveria estar numa clínica regional. Artyom respondia com sinceridade, preciso ganhar experiência. Depois, quem sabe? Mas no fundo, já sabia que aquelas palavras eram mais uma desculpa do que um plano. Em 2012, transferiu-se para um hospital da cidade. 3 anos em Beriozoq haviam-lhe ensinado mais do que qualquer teoria, e foi lá que conheceu Inessa Krautsova, uma residente ambiciosa, de olhos calculistas e planos bem traçados. Mas sobre a escrivaninha de seu apartamento, a bolsa da avó permanecia intocável, com uma foto de Praskovia Timofeevna em seu jaleco branco, diante do posto médico da aldeia. Sempre que precisava tomar uma decisão, Artyom parecia ouvi-la, como se ela ainda sussurrasse ao seu ouvido. Março de 2017. O presente o alcançava. A chuva batia no teto do carro enquanto ele seguia para a casa de uma paciente idosa. Maria Semyonovna esperava-o à porta do quintal, enrugada sob o aguaceiro. Ah, doutor, pensei que não viria com esse tempo. Prometi que viria, Maria Semyonovna. Como está se sentindo? A pressão não para de subir, e a cabeça gira. Mas entre, por que ficar debaixo dessa chuva? O apartamento pequeno cheirava a remédios e solidão. Artyom mediu a pressão, alta, ajustou a medicação e receitou exames. Obrigada, Artyom Vassilievich. Poucos médicos ainda fazem visitas assim. É meu trabalho, Maria Semyonovna. Trabalho, repetiu ela, balançando a cabeça. Na minha aldeia também tinha uma enfermeira, Praskovia era o nome dela. Diziam que era só trabalho, mas ela saía de noite em qualquer tempestade para atender os doentes. Gente como ela já não se encontra. O coração de Artyom parou. Uma onda de calor subiu-lhe pelo pescoço. E qual era o sobrenome dela? Perguntou com a voz trêmula. Setlova. Praskovia Timofeevna Setlova. Que Deus a tenha. Boa mulher. Não pode ser, pensou ele, sentindo algo se quebrar dentro de si, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Então você é o neto dela? Ah, meu Deus! Sempre me perguntei por que um médico tão atencioso. Era a netinha da Gênia, não era? Em 59, ela me salvou de uma pneumonia quando eu ainda era uma criancinha. Passaram horas falando da avó, dos velhos tempos, do que significava ser médico. Ao se despedir, Maria Semyonovna segurou-lhe a mão. Netinho, cuide-se. Médicos como você e sua avó são raros como água no deserto. O povo precisa de vocês. No caminho de volta, Artyom refletia sobre como as vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas. 9 anos haviam se passado desde a tragédia, mas a sabedoria da avó ainda guiava seus passos. Sempre que a exaustão ameaçava vencê-lo, ouvia seu eco. Quem cura o corpo, cura também a alma. Será que a cidade é mesmo meu lugar? Será hora de voltar? As perguntas o perseguiram por muito tempo. Setembro de 2012. Hospital Regional. A atmosfera impessoal da clínica urbana envolveu Artyom como uma névoa espessa. Aqui tudo era diferente da simplicidade do posto rural. Corredores de azulejos brancos refletiam uma luz fria. Monitores piscavam em salas de procedimentos. Jovens médicos discutiam estratégias de carreira entre um café e outro. Setlova, terceiro andar, ala de terapia, informou a recepcionista, mal olhando seus documentos. O chefe Boris Semyonovich está esperando. Boris Semyonovich Krupski era um homem de meia idade, rosto flácido e olhar penetrante. O aperto de mão foi úmido, demorado demais. Então, jovem especialista, pronto para o trabalho de verdade? Seu sorriso não chegou aos olhos. No verão deve ter sido fácil, não? Dor de cabeça, analgésico, febre, aspirina. Artyom respondeu com contenção. Cada caso é diferente, Boris Semyonovich. Aqui o sistema exige mais, pensar com a cabeça, fazer contatos, enxergar perspectivas.
Exatamente, concordou o chefe, como se aquecesse a algo que só ele entendia. Foi naquele primeiro dia que Artyom viu Inessa Krautsova. Alta, de cabelos escuros e jaleco impecavelmente branco, ela explicava algo a um grupo de estagiários. A voz, clara e profissional, carregava um tom metálico, como se cada palavra fosse medida antes de ser dita. Bonita, não? Cutucou o residente Sergei, piscando. Só que gelada pra chuchu. Já tentaram se aproximar, mas ela nem olha. Artyom não comentou. Algo naquela frieza o fez lembrar da mãe, sempre impecável, sempre no controle. Mas nos olhos de sua mãe havia calor, nos de Inessa, apenas uma barreira invisível. O encontro aconteceu por acaso. Artyom ficará após o horário, analisando o prontuário de um paciente cujo diagnóstico não fechava, quando Inessa entrou na sala dos residentes. Ainda trabalhando? A S acabou há horas. O caso do vovô Ivan Stepanovich me incomoda. Os sintomas não batem com o diagnóstico. Ela aproximou-se, olhando os registros. Cheirava perfume francês caro, nada como o aroma de mel e pão das mulheres da aldeia. Interessante, murmurou. Geralmente os jovens médicos correm para casa. E eu sou diferente? Havia algo em seu tom, uma ponta de curiosidade genuína. Inverno de 2013. O aproximar foi lento, como uma dança em que cada passo é calculado. Inessa aceitava suas atenções com reserva, como se avaliasse seu valor. Artyom, por sua vez, amava com a mesma intensidade sincera e sem reservas com que fazia tudo na vida. Era assim que os homens criados na aldeia sabiam amar, com a mesma seriedade com que tratavam a terra ou consertavam um telhado. Não jogavam palavras como eu te amo ao vento, como se fossem moedas falsas. A primeira rachadura no muro de Inessa apareceu quando Artyom se ofereceu para cobrir seu plantão. Ela estava gripada, a febre beirava os 38 graus, e recusar não era opção. Os doentes não podem esperar, repetia para si mesma, mesmo com o corpo pesado e a cabeça latejando. Você está falando sério? Perguntou surpresa, quando ele se aproximou com um termômetro e um copo de chá quente. Você tinha planos para hoje à noite. Planos podem esperar. Artyom ajustou o cobertor sobre seus ombros. Pacientes precisam de um médico, não de um zumbi febril. Zumbi? Pela primeira vez em meses Inessa riu de verdade, um som claro que preencheu a sala de plantão vazia. Obrigada. Só não estou acostumada a que me ajudem sem querer nada em troca. E como costuma ser? Por cálculo. Ela encolheu os ombros, mas o gesto foi rígido, como se carregasse um peso invisível. Você me dá, eu te dou. Sempre há um preço. Artyom observou-a com atenção. Por trás da maquiagem impecável e do cabelo preso em um coque perfeito, havia algo cansado em seus olhos, uma desconfiança que não combinava com a segurança que ostentava. Nem sempre, murmurou, tão baixo que ela quase não ouviu. O apartamento de Inessa era bonito e impessoal. Móveis de designer, quadros em molduras caras, tudo no lugar certo, como em uma revista. Nenhum objeto fora de lugar, nenhuma memória exposta. Enquanto ela deitava-se no sofá com o termômetro na boca, Artyom se ajoelhou diante da pia para consertar a torneira que pingava há semanas. De onde o médico tira essas mãos? Perguntou Inessa, observando como ele manuseava a chave de fenda com precisão. Meu avô ensinou. Artyom apertou a última porca e secou as mãos na calça. Ele dizia, um homem deve saber de tudo, desde semear batatas até consertar um cano. Romântico. O tom era irônico, mas seus olhos, pela primeira vez, estavam macios. Prático, corrigiu ele, sorrindo. Primavera de 2013. Tenho uma coisa para você. Artyom tirou da bolsa um vidro de conservas com um líquido âmbar. Geleia de Belinalil com casca de limão. Receita da minha avó. Inessa segurou o vidro com cuidado, como se fosse um objeto frágil. O que é isso? Experimente. Ele passou-lhe uma colher de chá. Ela provou. Os olhos se arregalaram. Isso é incrível. Onde você arrumou? Fiz eu mesmo. Artyom encolheu os ombros. Segui as anotações da vovó. Ela dizia, geleia é amor enlatado. Amor? Inessa repetiu a palavra como se fosse uma língua estrangeira. Quando você faz com a alma para alguém que importa. Ele contou sobre a infância na aldeia, a avó parteira, a casa com esquadrias entalhadas à mão. Falava sem afetação, mas suas palavras pintavam imagens. O fogão a lenha com panelas de ferro, o celeiro cheio de gatinhos, os campos infinitos sob o céu do entardecer. Inessa ouvia fazendo perguntas esparsas, enquanto uma voz interna sussurrava, ingênuo, ridículo, mas sincero. Em seu mundo onde cada gesto era uma peça de xadrez, aquela abertura parecia quase impossível. E você? Artyom quebrou o silêncio. Conte sobre sua família.
Pai, cardiologista. Mãe, neurologista. Uma dinastia. Sua voz ficou seca. Desde criança soube que seria médica. Não havia outra opção. E você queria? Inessa hesitou. Não pensei nisso. Verão de 2014. Alugaram um apartamento de um quarto na periferia, modesto, mas aconchegante. Artyom se lançou à tarefa de transformá-lo em um lar. Colou papéis de parede, montou móveis, pendurou quadros baratos que compravam em brechós. Por que tanto esforço? Perguntou Inessa certa vez, observando martelar uma prateleira. Porque uma casa não são só paredes. Ele limpou o suor da testa. É onde você se sente bem com quem ama. À noite faziam planos. Artyom sonhava com uma família, filhos, talvez até voltar para a aldeia e abrir uma clínica decente, onde os pacientes fossem tratados como gente. Primeiro preciso ganhar experiência, dizia Inessa, traçando linhas retas em seus cadernos de anotações. E fazer contatos. Depois a gente vê. Depois o quê? Ela não respondia. A data do casamento foi marcada para o verão de 2015. Artyom já escolhera um anel, simples, mas elegante, comprado com o salário de um jovem médico. Inessa não se opôs, embora não demonstrasse entusiasmo. O importante é não ter pressa, repetia. Primeiro a carreira, depois o resto. Primavera de 2015. Algo mudou, tão sutil quanto a pressão do ar antes de uma tempestade. As enfermeiras do departamento começaram a olhá-lo de lado, com uma mistura de pena e curiosidade. As conversas cessavam quando ele passava. O que está acontecendo? Perguntou a Gennady Firsov, seu único amigo no hospital. Nada, tudo normal, respondeu o outro, desviando os olhos. Mas depois de uma reunião, Gennady finalmente cedeu. Artyom, você sabe que na medicina nem tudo é limpo. Do que está falando? Alguns usam métodos alternativos para subir na carreira. Gennady baixou a voz. Subornos, favores. Propina? Não só. O amigo hesitou. Tem professores que exigem aulas particulares das alunas, principalmente daquelas que querem notas altas. Artyom sentiu um nó no estômago. E daí? Nada. Só, tome cuidado. As dúvidas começaram a corroê-lo como ferrugem. Ele tentava afastá-las, e nessa não é assim. Ela é honesta, mas quando a irmã mais nova de Gennady, Svetlana, confirmou os boatos, o chão se abriu. Estudei com ela, disse a jovem, mordendo o lábio. E nessa sempre foi calculista. Só se aproximava de quem pudesse lhe ser útil. E para tirar boas notas. O que você quer dizer? Aulas extras. Consulta particulares. Svetlana evitou seu olhar. Todo mundo sabia. Só não falava. Não pode ser. Artyom balançou a cabeça. Ela não é assim. Artyom, não quero magoá-lo, mas cuidado. Mulheres como ela sabem representar muito bem. Junho de 2015. Hoje fico no plantão, anunciou Inessa durante o jantar. Uma colega do seu pediu para cobri-la. Quer que eu te leve? A gente passa um tempo juntos. Não precisa. Ela mexia no telefone, evitando seus olhos. Vou ficar com papéis, você ia se entediar. Havia algo em seu tom que o inquietou. Artyom observou-a em silêncio. Inessa não olhava para ele, os dedos nervosos na tela. Está tudo bem? Claro. Só estou cansada. Não venha. Mas o sono não veio. Artyom se virava na cama, os pensamentos girando em torno de olhares furtivos, comentários ambíguos, o tom estranho de Gennady. Às 2 da manhã, não aguentou. Vestiu-se e dirigiu até o hospital. Os corredores do departamento de terapia estavam mergulhados em penumbra. A enfermeira de plantão cochilava na recepção. Artyom seguiu até a sala dos médicos. A porta estava trancada contra todas as normas. Bateu. Ocupado. Veio a voz de Inessa abafada. Sou eu, Artyom. Silêncio. Um farfalhar. Um sussurro. A porta se entreabriu, revelando o rosto de Inessa corado, os cabelos desarrumados. O que você está fazendo aqui? Vim ver como você estava. De trás dela vieram ruídos. Alguém se mexendo, vestindo-se. Então, surgiu Boris Semyonovich Krupski, a camisa desabotoada, um sorriso presunçoso nos lábios. Ah, o jovem Setlov também não consegue dormir? Disse com voz untuosa. Acontece, sabe como é a juventude, hormônios. Artyom olhou para Inessa, esperando uma explicação, um pedaço de arrependimento, qualquer coisa humana. Mas ela apenas disse, fria, você não é meu marido para fazer cenas. Inessa, o quê? Sou uma mulher adulta. Tenho direito à minha vida privada. Krupski riu mais alto. Não se preocupe, rapaz. Minha coleção é vasta. Já eduquei várias como a sua Inessoka. Deu uma piscada. O importante é não levar brigas de casa para a rua, como dizem. Foi suficiente.
Artyom virou-se e caminhou para a saída. Artyom, espere. Chamou Inessa. Você está entendendo tudo errado. Ele se virou. Em seus olhos não havia vergonha nem remorso, apenas aborrecimento, como se ele tivesse estragado um plano cuidadosamente traçado. Entendi tudo certo, disse baixo. Finalmente entendi. Em 1 hora seus pertences estavam empacotados. Não havia muito. A vida na aldeia o ensinou a não acumular o supérfluo. Sobre a mesa ficaram apenas o dinheiro pela parte dele no aluguel e a aliança que nunca chegou a presentear. Inessa voltou para casa na hora do almoço, convencida de que tudo poderia ser resolvido com uma conversa, mas o apartamento a recebeu com um vazio eloquente. Artyom passou a noite no Hotel Central, em um quarto barato com colchão afundado e paredes descascadas, onde o passado pareceu se desprender junto com a tinta. Pela manhã, ligou para Gennady. Você tinha razão, disse ao telefone, com a voz rouca de quem pouco dormiu. Ela me usou como cobertura, para que ninguém desconfiasse do envolvimento com Krupski. Artyom, meu amigo. Sinto muito. A voz de Gennady carregava um peso genuíno. Não sinta. É melhor saber agora do que depois do casamento. E o que vai fazer? Não aguentaria vê-los todo dia na clínica. Vou me demitir. Não tenho escolha. Espere antes de decidir. Talvez haja outras saídas. Artyom desligou e tirou da bolsa uma fotografia amarelada. A avó Praskovia Timofeevna, com seu olhar sábio e sereno de quem viveu a vida entre campos e gente simples. Vó, sussurrou, como se ela pudesse ouvir. O que faço? Para onde vou? E como se o vento trouxesse a resposta, ecoou em sua memória a voz dela. Vá onde for preciso, filho. Vá onde houver gente que precise de você. As ilusões urbanas se dissiparam como neblina ao sol. À frente, uma nova estrada se abria. Julho de 2015. Gennady chegou com 30 de atraso, ainda arrastando os resquícios de uma cirurgia complicada. Artyom estava sentado junto à janela, mexendo distraidamente no café já frio, os olhos perdidos nos transeuntes que passavam lá fora. Uma semana no hotel havia cavado sulcos fundos em seu rosto, as olheiras falavam mais do que qualquer palavra. Desculpe, amigo. Gennady deixou-se cair na cadeira em frente, exausto. Um velho com infarto quase não saiu vivo. Não tem problema. Já estou acostumado a esperar. Como está? Você não parece bem. Artyom deu um sorriso torto. E como deveria estar alguém que foi enganado por 2 anos? Gennady pediu um chá e estudou o rosto do amigo com atenção. Olha, há tempo que queria te falar sobre a Inessa. Ainda na faculdade, os rumores já circulavam. Que rumores? Gennady coçou a nuca, desconfortável. Os professores comentavam entre si. Diziam que algumas alunas, como dizer isso sem ofender, se esforçavam demais para garantir notas altas, principalmente as que almejavam o diploma com louvor. E você calou. O que eu poderia dizer? Eram fofocas ou verdade? Não sabia. E você, Gennady suspirou. Você a amava. Tentar convencer um homem apaixonado de que sua mulher... Artyom assentiu, compreendendo. Eu também não acreditaria. Ela te usou como fachada, murmurou como se repetisse a si mesmo. Relação séria, planos de casamento. E por trás? Artyom, isso não é culpa sua. Sei, mas não alivia a dor. Gennady ficou em silêncio por um momento até que, com determinação, disse. Escuta, tenho uma proposta. Que tal sair da cidade? Começar do zero? Onde? Fazendo o quê? Há uma vaga, não é aqui. Em Dubrovka, a uns 100 quilômetros daqui. Uma vila operária. Precisam de um médico-chefe para a estação de emergência. Artyom ergueu a cabeça, surpreso. Médico-chefe? Quem me aceitaria? Não tenho experiência administrativa. Lá não exigem muito. Há 5 anos não tem um chefe fixo. Uns ficam 6 meses, outros 1 ano, e acabam indo embora. Dizem que as condições são duras. Quão duras? Salário baixo, equipamentos antigos, equipe pequena. Mas há uma coisa, autonomia total. Ninguém no seu pescoço. Você trabalha como acha melhor. Artyom refletiu. Na memória surgiram imagens da infância, o posto médico rural, a avó com sua bolsa gastas, os olhares gratos dos pacientes. Tem uma ideia, continuou Gennady, mexendo o chá com ar pensativo. As pessoas agem diferente com chefes e com iguais. Se você chegar como autoridade, vão usar máscaras. Mas se entrar como um deles. Como assim? Que tal trabalhar lá como funcionário comum por 1 ou 2 semanas? Conhecer a equipe, ver como as coisas realmente funcionam, e só então se apresentar? Por que tanta complicação? Porque lá há muita rotatividade.
Estão acostumados a chefes que chegam cheios de promessas e fogem ao primeiro sinal de dificuldade. Se você aparecer como médico-chefe de cara, vão representar um teatro. Assim, verá quem são de verdade. A ideia soou sensata e atraente. Desaparecer por um tempo, tornar-se outra pessoa, esquecer Inessa e sua traição. E como justificar? Inventamos uma história. Diga que perdeu os documentos no trem, que está procurando qualquer trabalho. Lá o povo é simples, vão acreditar. E se me reconhecerem? Não vão. Você não é um ator famoso, Gennady sorriu. Além disso, as pessoas veem o que esperam ver. Se disser que foi roubado, vão aceitar. O plano ganhava forma. Artyom sentiu algo como alívio misturado a uma ponta de excitação. Talvez fosse isso, uma chance de recomeçar. E quem sabe de encontrar um propósito onde menos esperava. Os documentos sumiram, ficou sem um tostão, e agora busca qualquer trabalho para se reerguer. E lembre-se, acrescentou Gennady com um tom de advertência amigável, nada de termos médicos. Fale como gente comum. E cuide das mãos. As suas são mãos de médico muito bem cuidadas. Artyom olhou para as próprias palmas, de fato macias, sem calos. Uma semana antes da viagem, havia começado a trabalhar na oficina de um conhecido, ajudando a consertar carros justamente para endurecê-las. O ônibus Paz, dos anos 1990, sacolejava pela estrada esburacada, saltando a cada buraco. Poucos passageiros, um casal de aposentados com sacolas, uma mãe jovem com uma criança no colo, um homem em macacão de trabalho. Pela janela desfilavam campos outonais já colhidos com faixas negras de terra arada. Aqui e ali, vilarejos se espremiam entre a paisagem, casas tortas, fazendas abandonadas, torres de silos vazias. Um quadro de desolação, mas que estranhamente lhe parecia familiar, como se tivesse saído de alguma lembrança da infância. Vai longe? Perguntou a vizinha de assento, uma senhora de rosto bondoso. Para Dubrovka. Ah, então somos quase vizinhos. Eu também moro lá. E o senhor? O que o traz por aqui? Trabalho. Estou procurando trabalho. A mulher balançou a cabeça, pensativa. Não está fácil agora. A fábrica fechou, as pessoas foram embora para onde deram. Sobraram só os aposentados e aqueles que não têm para onde ir. E o povoado é grande. Já teve 3.000 habitantes. Agora menos. Mas é um bom lugar. A gente é unido, se ajuda. Na dificuldade ninguém vira as costas. Dubrovka recebeu Artyom com seus prédios cinzentos de painéis pré-fabricados, construídos nos anos 1970, e galpões industriais abandonados. A rodoviária, um ponto de ônibus enferrujado com a tinta descascando e um horário de partida ciscado, metade dos destinos cancelados. Onde fica o posto de saúde? Perguntou a um transeunte. Ali, atrás do mercado. Vê a antena? É aquele prédio de tijolos. O edifício era baixo, de um andar só, com reboco descascado e janelas antigas. No pátio 2 ambulâncias, uma buchanca e uma gazelle, ambas com marcas do tempo. Mas antes de qualquer coisa precisava de um lugar para ficar. Seguindo o conselho da senhora do ônibus, Artyom dirigiu-se à casa de Niura Klimovna Roshina. Diziam que ela alugava um quarto. Niura Klimovna era uma mulher de cerca de 70 anos, olhos perspicazes e cabelos grisalhos presos em um coque impecável. A casa de madeira era velha, mas bem cuidada. Tem um quarto, sim, disse ela, examinando Artyom da cabeça aos pés. Só não sei se vai poder pagar. Vou conseguir, assim que arrumar trabalho. E que trabalho é esse? Qual a sua especialidade? Qualquer coisa. Tenho mãos hábeis, não me falta disposição. A velha sorriu. Isso já é bom. E os documentos? Roubaram na viagem. Já pedi a segunda via, deve chegar em breve. Niura Klimovna o observou por um longo momento, como se tentasse ler algo além das palavras. Finalmente assentiu. Bom, vou mostrar o quarto. Depois a gente vê. Era pequeno, mas limpo. Uma cama de ferro, uma mesa, uma cadeira, um armário. Num canto, uma imagem sagrada e uma lamparina. Serve. Perfeitamente. Então se acomode. Amanhã sai à procura de trabalho? Amanhã. Ela se retirou, deixando Artyom sozinho. Da janela avistava-se o posto de saúde. Ali dentro daquele prédio modesto, trabalhavam pessoas que ele logo conheceria. Ali talvez começasse sua nova vida. Na manhã seguinte, Artyom dirigiu-se ao prédio da ambulância. A porta da entrada estava aberta. Vozes ecoavam no interior. Entrou num corredor estreito, onde painéis nas paredes exibiam instruções, escalas de plantão, fotos da equipe. O que deseja? Uma mulher de meia-idade, em jaleco médico, espreitou da sala ao lado. Bom dia. Estou procurando trabalho. Ouvi dizer que precisam de gente.
Eu sou Kládia Stepanovna, despachante-chefe. E o senhor, quem é? Artyom. Cheguei para trabalhar, mas roubaram meus documentos. Agora aceito qualquer coisa só para me estabelecer. Tem formação na área de saúde? Não, mas tenho mãos firmes e a cabeça no lugar. O que precisar, eu faço. Kládia Stepanovna refletiu. E por que justamente aqui? O trabalho não é fácil. Chamados dia e noite, nervos à flor da pele. E sem documentos, quem mais vai contratar? Sempre quis ajudar pessoas. Desde criança sonhava em trabalhar na medicina, mas não tive oportunidade de estudar. Algo em seu tom deve ter soado sincero, porque a voz da mulher amoleceu. Bom, espere um pouco. Logo a equipe volta de um atendimento. Vou conversar com o paramédico. Artyom sentou-se num banco do corredor. O ambiente era espartano, mas impecável. Alguém claramente zelava pela ordem. Sobre a mesa da despachante, um rádio, um mapa do distrito, cadernos de registro. Nada supérfluo, tudo com propósito. Meia hora depois, um UAZ entrou no pátio. 2 homens desceram. Um em jaleco médico com uma bolsa desgastada na mão, outro em macacão azul. Era a equipe de retorno. Demian Petrovitch, chamou Kládia Stepanovna. Aqui tem um rapaz procurando trabalho. Diz que quer ajudar. Demian Petrovitch, um homem de uns 60 anos, bigodes grisalhos e olhar atento, carregava uma bolsa médica idêntica à que Artyom lembrava da avó. E o que sabe fazer? Perguntou. De tudo um pouco. Mãos firmes, cabeça que funciona. Consertar, carregar, organizar, o que for preciso. Tem um ensino médio técnico. O paramédico trocou um olhar com o motorista, um homem robusto, de rosto afável por volta dos 50 anos. Savel Ivanovich, o que acha? Por que não? Respondeu o motorista. Um ajudante a mais nunca é demais. As máquinas estão sempre quebrando, as maçãs precisam de manutenção, e os chamados não param. Sozinhos, a gente se esgota. Topa trabalhar por comida? Indagou Demian Petrovitch. Pagamento não temos como garantir, mas uma refeição quente, isso sim. Topo, concordou Artyom. Só preciso de um ponto de partida. Então fique. Vamos ver como se sai. Assim começou um novo capítulo na vida de Artyom Svetly. Um capítulo que deveria. O som da sirene o arrancou do sono. Um uivo longo, cortando a quietude da manhã em Dubrovka. Da janela do quarto de Niura Klimovna, via-se a agitação na estação de ambulância. Vestiu-se rápido e foi até lá. Afinal, haviam combinado que ele ajudaria no que fosse preciso. No pátio, Savel Ivanovich xingava baixo, debruçado sobre o capô do UAZ. Filho da mãe desse carro. Ora é a bomba de combustível, ora é outra coisa. O que aconteceu? Aproximou-se Artyom. A porcaria está tossindo há 3 dias. E agora temos um chamado. Precisamos ir para Beriozoka. A outra ambulância está em manutenção na região. Artyom espiou o motor. Um UAZ 469, modelo que conhecia desde criança. O som, o cheiro, a disposição das peças. O avô lhe ensinara o básico de mecânica. Posso dar uma olhada nas maçãs? Pediu. Claro, só não sei por que, respondeu Savel, indicando o porta-malas. As maçãs estavam limpas, mas os parafusos de fixação estavam frouxos. Um deles havia caído por completo. Em uma frenagem brusca, o paciente poderia se machucar gravemente. Savel Ivanovich, isso aqui é perigoso. Os fixadores estão soltos. O motorista aproximou-se, assobiou baixo. Mãe de Deus! Como não reparei nisso? Bom que você viu. Dá para consertar? Acho que sim. Tem parafusos sobressalentes? E você sabe mexer com isso? Perguntou surpreso. Vou tentar. Meu avô me ensinou. Ele dizia que um homem precisa saber de tudo um pouco. Sabe as palavras, concordou Savel. No galpão encontraram parafusos, porcas e até um velho maçarico soviético, ainda funcional. Artyom trabalhou com concentração, enquanto o motorista observava admirado. Caramba, você sabe onde fica cada coisa. Falou que não tinha formação médica. Não tenho. Mas meu avô era daqueles que acreditavam em autossuficiência. 1 hora depois, as fixações estavam reforçadas. Artyom ainda adicionou tiras de segurança extras. Mãos de ouro, rapaz. Elogiou Savel Ivanovich. Olha, por que não fica conosco de vez? Como auxiliar técnico? Como assim? Nossas máquinas são velhas, sempre dá problema. E você, pelo jeito, é bom de serviço. O que acha? Artyom sentiu um nó na garganta. Aqueles homens e mulheres o tratavam como um igual, confiavam nele, queriam tê-lo por perto, e ele os enganava. Vou pensar, respondeu, tentando ganhar tempo. Em poucos dias, porém, percebeu que havia caído em um lugar único.
A estação de emergência de Dubrovka não era apenas um posto médico, era uma família. Demian Petrovich Sukorucheka, o enfermeiro-chefe, revelou-se um homem de uma profundidade rara. 38 anos na medicina haviam lhe ensinado não só a diagnosticar doenças, mas a ler almas. Alto, magro, com bigodes grisalhos e olhos atentos, lembrava a Artyom aqueles professores rurais da antiga escola, que carregavam sabedoria nos gestos e firmeza na voz. Veja, Artyom dizia, apontando para o mapa da região, cada estrada, cada curva aqui pode decidir o destino de uma pessoa. Daqui até o hospital são 45 quilômetros. Se a estrada estiver esburacada, você perde meia hora. E meia hora em um infarto é a diferença entre a vida e a morte. Demian Petrovich não trabalhava pelo salário, mas pela ideia. Podia passar noites ao lado de um paciente se pressentisse que algo não ia bem. Conhecia de cor os manuais médicos, mas seu verdadeiro dom era entender as pessoas. Medicina, repetia como um mantra, não é só remédios e injeções. É saber acalmar, apoiar, dar esperança. Savel Ivanovich Dubrovin era um mestre das soluções improvisadas. Ex-mecânico de uma fazenda coletiva, conhecia cada atalho, cada buraco e cada desvio da região. Consertava qualquer equipamento com fio de arame, fita isolante e uma pitada de palavrões criativos. A máquina é como uma mulher, filosofava enquanto mexia no motor, precisa entender, sentir. Aí ela te serve direitinho. Ao volante, transformava-se em um virtuoso. Nas estradas esburacadas, dirigia com tal precisão que os pacientes não sentiam solavancos. E nas curvas freava tão suavemente que nem os aparelhos médicos se moviam. Claudia Stepanovna Orlova era a coluna vertebral da estação. Com 20 anos como despachante, conhecia cada família da região. Qual Ivanov? Perguntava ao telefone. O do centro ou da beira-rio? Ah, o filho mais velho. Pressão alta de novo, não é? Viúva e mãe de 3 filhos, era ao mesmo tempo uma chefe rigorosa e uma figura materna para a equipe. Podia repreender com dureza um descuido, mas no minuto seguinte servia chá com pironque caseiros, como se quisesse compensar o rigor com carinho. O jovem Mikhail, auxiliar de 25 anos recém-formado, transbordava entusiasmo e uma visão romântica da profissão. Às vezes Artyom via nele seu próprio passado, aquele idealista que sonhava salvar o mundo. Artyom, você nunca pensou em estudar medicina? Perguntava o rapaz. Você tem um faro. Quando se aproxima dos pacientes, dá para ver que entende as pessoas. Artyom disfarçava com um gesto, mas as palavras aqueciam algo dentro dele. O chamado chegou às 6:30 da manhã. Claudia Stepanovna anotava o endereço, confirmava os sintomas. Vila de Kamenka, casa 12. Moça de 19 anos. Dor abdominal aguda. Pais em pânico. Demian Petrovich preparava a bolsa de emergência. Savel Ivanovich aquecia o motor. Artyom ficou à parte, mas o enfermeiro o chamou. Vem conosco. Mãos extras não fazem mal. A estrada para Kamenka serpenteava por campos e bosquetes. Setembro havia sido chuvoso, e a terra encharcada transformará as trilhas em lamaçais. O UAZ saltava nos buracos, mas Savel Ivanovich guiava com segurança. Quanto falta para Kamenka? Perguntou Demian Petrovich. Uns 25 quilômetros. Se a estrada não desmoronou, chegamos em 40 minutos. O enfermeiro refletia em voz baixa, os sintomas batem com apendicite. Se for, teremos que levá-la para a cidade. Mais 45 quilômetros. Artyom ouvia e pensava em como cada minuto era precioso. Na cidade, uma ambulância chegaria ao hospital em 10 minutos. Ali, cada segundo contava. A casa 12 em Kamenka era uma robusta isba de madeira. No pátio, uma família agitada, um homem de meia-idade em roupas de trabalho, uma mulher de avental, 2 adolescentes. O médico chegou, gritou a mãe, correndo para o carro. Salvem nossa Kirusha! Dentro da casa, sobre uma cama na sala principal, jazia uma moça de cerca de 19 anos. Magra, loira, o rosto contorcido de dor. Segurava ao lado direito do abdômen, respirando entrecortadamente. Kira, filha, o médico veio te ver, sussurrava a mãe, tentando acalmá-la. Demian Petrovich examinou a paciente com precisão. Apalpou o abdômen, auscultou o coração, mediu a temperatura. Artyom, ao lado, reconhecia os sinais clássicos de apendicite aguda. Há quanto tempo dói? Perguntou o enfermeiro. Desde ontem à noite, respondeu o pai. Achamos que era alguma coisa que ela comeu, mas hoje piorou muito. A temperatura estava em 38,2 graus Celsius. O abdômen, rígido na região inferior direita. Sinal de Bloomberg positivo, constatou Demian Petrovich, virando-se para os pais. Precisamos levá-la urgentemente para o hospital da cidade. É apendicite. Ela precisa de cirurgia.
Meu Deus! Exclamou a mãe, levando as mãos ao rosto. Mas é longe. 45 quilômetros e com essa estrada. Do lado de fora, uma chuva fina começou a cair, transformando o caminho em um lamaçal traiçoeiro. Kira estava pálida, mas não chorava. Apenas cerrava os dentes contra a dor e tentava não gemer. Vai ficar tudo bem, disse Artyom, aproximando-se. Logo estaremos no hospital. Os médicos vão cuidar de você. A moça olhou para ele com gratidão nos olhos. Obrigada. A chuva intensificou-se. Savel Ivanovich ligou os limpadores e os faróis. A visibilidade piorava a cada minuto. O trajeto até a cidade passava por 3 vilarejos e 2 pontes, uma delas sujeita a alagamentos. Quando partimos? Perguntou Demian Petrovitch. Chegamos, respondeu o motorista seco. Segurem-se. Kira estava deitada nas maçãs que Artyom havia consertado naquela mesma manhã. Agora, ele agradecia em silêncio pelo trabalho bem feito. As fixações aguentavam firme, e a moça não era sacudida pelos solavancos. Como você está? Perguntava Demian Petrovitch de tempos em tempos. Dói, murmava Kira. Artyom sentou-se ao lado dela, fazendo o que seu instinto, e não seu treinamento lhe ditava. Sustentava a cabeça da moça para que não balançasse, segurava sua mão quando a dor ficava insuportável, falava baixo com voz tranquila. Aguenta mais um pouco. Já estamos quase lá. Na cidade tem médicos bons, experientes. Vão fazer tudo direitinho. Numa pausa entre as contrações de dor, Kira perguntou, Você é médico? Artyom hesitou por um segundo. Demian Petrovitch lançou-lhe um olhar perspicaz. Não, respondeu ele, sincero. Só estou ajudando. Você tem mãos gentis, sussurrou a moça. Como as de um médico de verdade. Savel Ivanovich dirigia com maestria. Nas curvas, reduzia a velocidade com tal suavidade que os equipamentos médicos nem tremiam. Nos trechos retos, acelerava ao máximo, mas sem solavancos. Em 40 minutos, cobriram uma distância que normalmente levaria 1 hora. Chegamos, anunciou, parando diante do pronto-socorro do hospital regional. Kira foi levada diretamente para o centro cirúrgico. O cirurgião confirmou o diagnóstico de Demian Petrovitch, apendicite aguda, mas sem complicações graves, desde que operassem imediatamente. Antes de ser levada, a moça sussurrou para Artyom, obrigada pelas suas mãos gentis. Você é de verdade. Os pais de Kira choravam de alívio. Ivan Matveyevich Ostrovsky, um agricultor robusto, apertava a mão de cada membro da equipe. Obrigado, gente boa. Salvaram minha filha. É nosso trabalho, respondeu Demian Petrovitch, simples. Trabalho, repetiu o homem balançando a cabeça. Mas isto não é só trabalho. Isto é vocação. A operação transcorreu sem problemas. Em 2 horas, o cirurgião informou que o perigo havia passado. Kira estava se recuperando. De volta a Dubrovka, já era noite. A chuva cessara e as estrelas surgiram no céu. Dentro da ambulância reinava o silêncio. Cada um mergulhado em seus pensamentos. Trabalhamos bem, comentou Demian Petrovitch, quebrando o mutismo. Diagnóstico rápido, transporte ágil. E o Artyom se saiu bem, acrescentou Savel Ivanovich pensativo. Dá para ver que é um homem que entende, sabe lidar com os doentes. Artyom permaneceu calado. Em seu peito, sentimentos contraditórios se entrechocavam. De um lado, o orgulho por ter ajudado, de outro, a culpa pelo engano. Na casa de Niura Klimovna, ele demorou a pegar no sono. Diante dos olhos, o rosto de Kira, jovem, bonita, marcado pela dor, mas não quebrado. A moça fora corajosa, não chorou, não se queixou, apenas suportou. Obrigada pelas suas mãos gentis, ecoavam suas palavras. E ele sabia, suas mãos eram de fato de médico, mas escondia isso daqueles que nele confiaram. O que mais o abalava não era apenas a bravura de Kira, mas o profissionalismo dos colegas. Demian Petrovitch diagnosticara com precisão, sem equipamentos modernos, guiado apenas por experiência e conhecimento. Savel Ivanovich conduzira a ambulância por estradas esburacadas sem que a paciente sofresse sequer um solavanco. Kládia Stepanovna coordenara tudo com eficiência militar. Aqueles homens e mulheres eram heróis de verdade, trabalhavam por migalhas, em condições precárias, mas faziam seu ofício com honestidade e dedicação. E ele os enganava. Não consegue dormir? A voz de Niura Klimovna veio do quarto ao lado, suave mas firme. Não muito. Venha, tomemos um chá. Na cozinha, a anfitriã acendeu o samovar e serviu compota caseira. Está preocupado com a moça? Sim. Kira. É linda, tão corajosa. A velha o observou com atenção, os olhos aguçados como os de um falcão. E você, Artyom, por acaso não é médico? Ele estremeceu. De onde tirou isso? Intuição de velha.
Sabe demais sobre medicina, e lida com as pessoas de um jeito. Isso se nota. Niura Klimovna, por favor, não diga nada. Cada um tem seus motivos. E por que esconder a verdade? Lembre-se, cedo ou tarde, ela vem à tona. Melhor que venha por você. Nos dias seguintes, Artyom foi consumido pela dúvida. Os colegas o tratavam com crescente confiança, enquanto ele se sentia um traidor. As palavras da avó martelavam em sua memória. A verdade é a base da confiança entre médico e paciente. Sem verdade não há cura. Ela dissera aquilo anos atrás, mas as palavras haviam se cravado nele como uma lâmina. Mais alguns dias, decidiu. Trabalharei uma semana e contarei tudo. Que decidam se precisam de um chefe como eu. O chamado chegou ao amanhecer, um infarto em um casebre distante. Paciente de 52 anos, agricultor. A esposa, em pânico, descreveu os sintomas pelo rádio. Falta de ar, dor no peito, mãos crispadas sobre o coração. Partiram apressados, mas a estrada até o local levou meia hora, pior ainda que a de Kamenka. Encontraram um homem em estado grave. Infarto agudo do miocárdio, clássico. Demian Petrovich agiu com precisão. Oxigênio, nitroglicerina, analgésicos. Mas era claro que se as coisas complicassem, seria necessária reanimação. Artyom, me passe a aspirina, pediu o paramédico. Está naquela bolsa. Artyom obedeceu automaticamente, mas acrescentou. Demian Petrovich, e se dessemos morfina? A dor é forte, pode piorar o espasmo. O paramédico olhou surpreso. Onde aprendeu isso? Li em algum lugar. Você lê muito, murmurou Demian, pensativo. E sempre sobre medicina. Levaram o paciente ao hospital. Os médicos confirmaram o infarto, mas a ajuda rápida salvara sua vida. No caminho de volta, os colegas estavam silenciosos. No ar, pairavam perguntas não feitas. Seu ajudante sabia demais para um leigo. Artyom deitou-se na cama estreita, olhando para o teto. Lá fora, o vento de setembro sacudia as árvores. Ao longe, um cão latia. Uma única ideia o atormentava. Amanhã direi tudo. Não posso mentir mais. Levou a mão ao bolso e tirou o velho celular de teclas. Descou o número de Gennady. Alô? A voz do amigo soava sonolenta. É você, Genka? Desculpe a hora. O que aconteceu? Não aguento mais. Amanhã contarei tudo a eles. Espera, espera. Do que está falando? De quem eu sou de verdade. Eles são pessoas boas, honestas. E eu os engano. Depois daquele caso com a moça? Ela te agradeceu pelas mãos gentis, não é? Exato. E eu sou médico, Genka. Escondo isso deles. Do outro lado, um silêncio. Tem certeza? Talvez deva esperar mais um pouco. Não. Demian Petrovich que já desconfia. Hoje me perguntou se não era hora de falarmos francamente. E você não consegue mais olhar nos olhos de quem confia em você. Não consigo. Se decidiu, então fale. Mas explique seus motivos com cuidado. Que entendam que não fez por mal. Entendo. E lembre-se, você é um bom médico, Artyom. Um homem bom. Eles veem isso, mesmo sem saber a verdade. Vão aceitar. Após a ligação, o sono não veio. Artyom se revirou até o amanhecer, ensaiando mentalmente as palavras que diria aos colegas. Como explicar que não quisera enganá-los, mas compreendê-los? Que desejara vê-los sem as máscaras do cargo. Ao raiar do dia, levantou-se e tirou da bolsa seu único objeto de valor, uma fotografia amarelada da avó Proskovia. Na imagem, ela estava de jaleco branco diante de um posto médico rural, segurando a mesma maleta gasto que ele agora usava. Vó, sussurrou, tocando o vidro emoldurado, me ajude a encontrar as palavras certas. Você sempre dizia que a verdade é a base da confiança. Chegou a hora de dizê-la. Ajoelhou-se diante da foto, como fazia na infância quando pedia conselho à avó. Dê-me força para não ter medo da reação deles. E que entendam, nunca quis fazer mal. Lá fora, o céu começava a clarear. Dentro dele, algo mudará. A ansiedade dera lugar a uma determinação firme. Hoje diria tudo. O que viesse depois viria. Esses pensamentos o perseguiram a noite inteira. Mas pela manhã, quando toda a equipe da estação de emergência se reuniu, Demian Petrovich, Kládia Stepanovna, Savel Ivanovich e o jovem paramédico Mikhail, Artyom soube. O momento da verdade chegará. Entrou por último, as mãos trêmulas. Então, companheiro, começou Demian. Vamos analisar o atendimento de ontem. O infarto no assentamento Krasny. Demian Petrovich interrompeu o Artyom, a voz falhando. Posso falar primeiro? Tenho algo importante a dizer. Todos se viraram para ele. Nos olhos, uma mistura de curiosidade e surpresa. Fale, assentiu o paramédico.
Artyom se levantou, percorrendo com o olhar os rostos que em uma semana tornaram-se sua família. Agora arriscava perder para sempre a confiança deles. Eu menti para vocês, começou, a voz tremendo. Meu nome não é só Artyom. É Artyom Vassilievich Setlov. E sou médico. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Kládia Stepanovna deixou a caneta escapar dos dedos. Savel Ivanovich coçou a nuca, atônito. Mikhail abriu a boca, incrédulo. Não vim aqui por acaso, continuou Artyom. Fui designado pela região para ser o diretor desta estação. Mas pedi para trabalhar primeiro como um de vocês. Quis conhecê-los por dentro, sem barreiras hierárquicas, ver quem vocês são de verdade. Meu Deus, murmurou Mikhail. Meus documentos não foram roubados no trem. Eu os escondi de propósito. Comprei roupas velhas, fingi ser outra pessoa. Por quê? Porque sei como as pessoas agem diferente com chefes e com iguais. E eu precisava vê-los como são. Demian Petrovitch tirou os óculos lentamente, limpando-os com um lenço. Então, para você nós somos cobaias, completou Kládia, a voz cortante de ressentimento. Um teatro. E você assistindo como se fossemos animais em um zoológico? Não. Artyom deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica. Não é isso. Artyom avançou outro passo, as mãos ainda estendidas em um gesto que pedia compreensão. Vocês não entenderam. Eu não os estudei como cobaias. Sua voz falhou por um instante, como se as palavras pesassem demais. Eu queria saber se seria capaz de fazer parte dessa equipe. Se seria digno de ser o líder de vocês. Demian Petrovitch balançou a cabeça, ajustando os óculos com um gesto lento, quase incrédulo. Em 38 anos de profissão, nunca vi um truque desses. Seu tom era uma mistura de reprovação e admiração relutante. Chefe disfarçado de funcionário, murmurou, como se testando o absurdo da ideia. E eu pensando que você era só mais um novato com sorte. É por isso que suas mãos são tão firmes, refletiu Savel Ivanovich, coçando a barba grisalha. E por isso você conhecia os protocolos melhor que a gente. Seus olhos se estreitaram não com raiva, mas com uma curiosidade profissional. Até a forma como guia a ambulância. Peço desculpas, Artyom baixou a cabeça, mas manteve o olhar firme. Sei que agi errado, mas juro que não foi para humilhar ninguém. Só queria ter certeza de que poderia confiar nas pessoas com quem trabalharia. Que eram honestas. Que valiam a confiança. Kládia Stepanovna se levantou, cruzando os braços enquanto caminhava pela sala. Seus passos eram rígidos, mas os olhos, um turbilhão de emoções conflitantes. Ofensa, dúvida, algo que poderia ser. Respeito relutante? E então, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Passamos no seu teste? Somos bons o suficiente para o grande chefe? Kládia Stepanovna, você não entende. Artyom se virou para ela, e pela primeira vez desde que tirara a máscara, seu rosto se iluminou com uma sinceridade sem filtros. Eu me inspiro em vocês. Essa semana me mostrou que caí num lugar onde as pessoas não trabalham por medo ou por obrigação, mas por convicção. Demian Petrovitch, que diagnostica com precisão cirúrgica mesmo sem aparelhos modernos. Savel Ivanovich, que dirige como se cada solavanco na estrada fosse uma ofensa pessoal ao paciente. Você, Kládia Stepanovna, que conhece cada família deste distrito como se fossem da sua própria sangue. Ele fez uma pausa, olhando para Mikhail, cujo sorriso tímido crescia a cada palavra. E você, que queima de vontade de ajudar, mesmo quando o sistema parece determinado a apagar essa chama. Bonitas palavras, Demian Petrovitch grunhiu, mas seus olhos traíram um brilho de satisfação contida. Mas palavras são vento. O que vi na prática foi diferente. Exatamente. Artyom bateu a mão na mesa, como se o velho médico tivesse acabado de dar-lhe a deixa perfeita. Vi vocês sem os jalecos engomados, sem os relatórios bonitos para inspeções. Vi como tratam os doentes quando ninguém está olhando. Como se importam. Sua voz ganhou força. E isso me convenceu. Com pessoas assim damos jeito em qualquer coisa. O silêncio que se seguiu foi carregado. Kládia Stepanovna foi até a porta, saiu por um instante e voltou com uma bandeja, um bule de chá fumegante, copos descasados e um prato de pirojki caseiros ainda quentes. Bem, Kolya, disse ela, usando pela primeira vez o diminutivo informal de Artyom, como se o tivesse adotado no time. As coisas deram essa volta. Serviu o chá com um gesto brusco, mas não desamável. Vamos beber e conversar de alma aberta. Sentaram-se em torno da mesa surrada da sala de descanso. O gelo entre eles derretia a cada gole, a cada história compartilhada. Artyom falou da infância no interior, da avó que era felcher,
a única médica por quilômetros, e como ela lhe ensinou que medicina se faz com as mãos e o coração, não só com diplomas. Falou do cansaço das grandes cidades, onde os hospitais viravam palcos de intrigas e onde pacientes eram números em planilhas. Por que aqui? Mikhail perguntou, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Porque cansei de fingir que não via a podridão, Artyom respondeu sem rodeios. Lá, tudo girava em torno de quem você conhece, não do que você sabe. Contou sobre Nessa, sobre Krupski, sobre o dia em que entendeu que sua missão não era subir na hierarquia, mas descer até onde a medicina ainda tinha rosto. Demian Petrovich ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, como se cada palavra confirmasse uma suspeita antiga. Então você fugiu dos ratos para cair entre os loucos, resumiu com um riso seco. Bom, aqui pelo menos a loucura é honesta. E agora? Savely Ivanovich cruzou os braços. Vai comandar como chefe ou como um de nós? Artyom se levantou, e havia uma solenidade em seu gesto que fez até Claudia Stepanovna emudecer. Se me aceitarem, disse, olhando cada um nos olhos, juro que farei desta estação um lugar onde a gente possa trabalhar com dignidade. Equipamentos novos, salários em dia, condições decentes. Não são promessas. É um juramento. Tocou o peito, onde sob a camisa batia o coração que aprenderá medicina no colo de uma avó curandeira. Juro pela memória dela. Demian Petrovich se levantou devagar, como se cada osso pesasse uma decisão. Foi até a gaveta da mesa, revirou papéis e tirou um molho de chaves oxidadas. Bem, disse, jogando-a sobre a mesa com um estalo metálico. Se é assim que as coisas são. Aqui estão as chaves do gabinete do chefe. Seu olhar era duro, mas não cruel. Talvez com você esta estação finalmente respire. Artyom pegou as chaves. O metal estava quente, como se guardasse o calor das mãos que as haviam segurado antes, mãos de homens e mulheres que tentaram, falharam, desistiram. Não vou ser mais um deles, prometeu a si mesmo. Obrigado pela confiança. Não vou decepcionar. O gabinete do chefe ficava no mesmo prédio, mas Artyom não havia posto os pés lá em toda a semana. Era um cômodo pequeno, espartano, uma mesa de madeira gastas, 2 cadeiras descombinadas, um armário cheio de pastas empoeiradas e um cofre antigo, cuja pintura descascava. Sobre a mesa pilhas de relatórios. Abriu o primeiro e sentiu o estômago embrulhar. Salários atrasados em 3 meses. Frota de ambulâncias à beira do colapso. Equipamentos com 90% de desgaste. Com mãos trêmulas fez uma lista do essencial, maçãs novas, desfibrilador, cilindros de oxigênio, medicamentos básicos. Os números somavam uma fortuna para uma estação pequena. Começou a ligar para empresários locais. A maioria desligava na hora. Doutor, temos nossos próprios problemas. Crise, sabe como é. Fale com o governo. A viagem até a capital do distrito não deu em nada. Os burocratas erguiam as mãos, falavam de orçamentos limitados e prioridades, prometiam analisar o caso. À noite, Artyom voltou para Dubrovka com o peso da derrota nas costas. O coletivo esperava. E aí? Demian Petrovich não precisava perguntar. A resposta estava no rosto de Artyom. Nada. Todos recusam. Ele deixou a pasta cair sobre a mesa. Ninguém esperava diferente. Savely Ivanovich encolheu os ombros, filosófico. A gente sempre se virou. O importante é que você é um de nós agora. Não. Artyom balançou a cabeça, teimoso. Não dá para continuar assim. Preciso encontrar uma saída. Naquela noite na casa de Niura Klimovna, entre xícaras de chá com mel e bolinhos de batata, ele desabafou. Não há ninguém aqui que possa ajudar? Alguém com recursos? A velha pensou, mexendo a colher no chá como se revolvesse memórias. Tem o Ivan Matveyevich Bogdanov. Seus olhos brilharam com uma ideia. Dono do serraria. Homem de posses, mas particular. Em que sentido? Há 2 anos, teve um infarto. Nosso pessoal o salvou. Demian Petrovich e Oveli quase o perderam na estrada. Ela baixou a voz. Desde então diz que deve a vida aos médicos. Mas não gosta de lorotas. Se for pedir ajuda, vá direto ao ponto. E esteja preparado para prestar contas de cada copeque gasto. E como faço para falar com ele? Niura Klimovna sorriu, como se já soubesse que a pergunta viria. Deixe comigo. Nossas filhas estudaram juntas. Mas aviso, ele é duro na queda. Se prometer algo, cumpra. Ivan Matveyevich não perdoa palavras ao vento. Pela primeira vez em dias, Artyom sentiu uma centelha de esperança. Talvez não esteja tudo perdido. Talvez existisse, sim, alguém disposto a ajudar a estação a se reerguer. Niura Klimovna, marque esse encontro. Por favor, é urgente. Marco. Ela sentiu séria.
Mas se prepare. Ele vai querer saber de tudo. E vai cobrar resultados. Naquela noite, Artyom dormiu sem sonhos agitados. Pela primeira vez em muito tempo, a verdade o libertara do peso da mentira. E pela manhã, quando acordou, não era mais um estranho disfarçado, mas o chefe da estação de emergência de Dubrovka, com uma missão pela frente e uma equipe que, contra todas as probabilidades, começava a acreditar nele. O gabinete de Ivan Matveyevich Bogdanov cheirava a madeira fresca e a resina. Era um espaço amplo, com uma mesa de carvalho maciço, fotografias de família em molduras de prata e ao lado do computador, uma pequena iconografia de São Pantaleão, o santo dos médicos. O homem atrás da mesa tinha cerca de 50 anos, ombros largos, olhos penetrantes e têmporas grisalhas que davam-lhe ar de quem já vira muito, mas não se deixará corromper. Então você é o novo chefe da nossa estação? Sua voz era calma, sem hostilidade, mas também sem calor. Niura Klimovna falou bem de você. Espero corresponder à confiança. Artyom segurou seu olhar, sem pestanejar. Eu me lembro de você. Bogdanov cruzou os dedos sobre a mesa. Há 2 anos. Você me salvou. Na época, era só um auxiliar. Um sorriso irônico tocou seus lábios. E agora descobre-se que era médico o tempo todo. Você estava consciente o tempo todo? Bogdanov virou-se para a janela, onde se avistavam as empilhadas toras de madeira e os galpões industriais do complexo fabril. Não o dia inteiro. Mas me lembro de você segurando minha mão enquanto me levavam ao hospital. Sua voz ganhava um tom mais suave, quase nostálgico, dizendo: aguente, tio Vânia, tudo vai ficar bem. Aquela voz, calma, firme. Na época pensei, como um simples auxiliar pode ser tão seguro de si? Ele riu baixo, sacudindo a cabeça. Agora tudo faz sentido. Bogdanov afastou-se da janela e voltou a sentar-se, os dedos tamborilando lentamente sobre a mesa de mogno. Sabe, Artyom Vasilievich, sou um homem cauteloso. Seus olhos, frios como aço, fixaram-se nos de Artyom. Dinheiro é fácil de gastar. Difícil é ganhá-lo. E ainda mais difícil é doá-lo com sabedoria. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Há 2 anos, quando o infarto me derrubou, tive tempo para repensar muitas coisas. O que realmente importa na vida, e o que é apenas miçanga, ilusão. Seu dedo indicador traçou um círculo no ar. Entendi que o dinheiro é uma ferramenta. Pode-se usar para destruir, ou para construir. Artyom escutava em silêncio, sem interromper. Sabia que aquele momento era crucial. Ivan Matveyevich começou, escolhendo as palavras com cuidado. Não vim aqui por gratidão. Vim por necessidade. E isso está certo. Tirou da pasta uma folha impressa e deslizou-a sobre a mesa. A estação de Dubrovka precisa de equipamentos. Urgentemente. Bogdanov pegou o papel e examinou as linhas com atenção, erguendo as sobrancelhas aqui e ali. Desfibrilador, aparelhos de oxigênio, reparos na ambulância. Murmurou os itens em voz baixa, como se memorizando. Uma soma considerável. Levantou os olhos. E quais são as garantias de que cada rublo será usado como deve? Transparência absoluta. A resposta de Artyom foi imediata, quase cortante. Todo o gasto será documentado, notas fiscais, recibos, relatórios de serviços executados. Tudo à sua disposição. Inclinou-se levemente para a frente. E se houver fiscalizações, se vierem do distrito acusando ajuda ilegal, ou corrupção, está tudo amparado por lei. Contrato de doação, papéis em ordem. O empresário permaneceu calado por longos segundos, os dedos ainda batucando um ritmo irregular na madeira polida. Finalmente, assentiu com um movimento curto da cabeça. Trato feito? Seu tom era seco, mas não hostil. Com uma condição, quero ver aonde vai cada copec. Virei aqui, checarei pessoalmente. E se um único rublo for desviado? Não será. A promessa de Artyom soou como um juramento. Então comece. Bogdanov fechou o caderno de anotações com um estalo. O dinheiro estará na conta amanhã. As transformações em Dubrovka começaram a acontecer diante dos olhos de todos. Artyom supervisionava cada compra, cada reforma, como um cirurgião em uma operação delicada. Primeiro vieram os itens essenciais, um desfibrilador de última geração, cilindros de oxigênio portáteis, maçãs novas com sistemas de amortecimento. Meu Deus! Kladia Stepanovna levou as mãos ao rosto ao ver os equipamentos sendo descarregados. Sonhamos com isso por 20 anos. Demian Petrovich pegou o desfibrilador com cuidado reverente, virando-o nas mãos como se fosse um objeto sagrado. Automático, murmurou, lendo a placa de instruções. Detecta o ritmo sozinho, ajusta a descarga. Ergueu os olhos para Artyom, uma mistura de espanto e gratidão no olhar. Técnica de ponta. Mas agora precisamos aprender a usá-la.
Vou organizar cursos de reciclagem, anunciou Artyom, já anotando em seu bloco. Todos serão treinados. O velho Waze, que há anos rangia e tossia pelas estradas esburacadas, foi enviado para a oficina. Savel Ivanovich acompanhou cada etapa do concerto. Motor revisado peça por peça, carroceria repintada, estofamento trocado. Como nova, orgulhava-se o motorista passando a mão pela lataria brilhante. Ainda vai rodar mais uma década, pode apostar. O treinamento com os novos equipamentos foi gradual, mas intenso. Artyom conduzia as aulas pessoalmente, explicando desde os princípios básicos até os protocolos de emergência. A equipe, embora experiente, precisava se adaptar às ferramentas modernas, e absorveu tudo com uma velocidade que surpreendeu até ele. Pela primeira vez em 10 anos, algo muda para melhor, comentou Mikhail, ajustando a máscara de oxigênio em um manequim de treinamento. Antes, só ouvíamos promessas. O primeiro teste real veio no final de novembro. Um chamado urgente da aldeia de Beriozoka, uma idosa de 70 anos, vítima de um derrame. Antigamente, pacientes assim raramente chegavam vivos ao hospital. Dessa vez, com oxigênio suplementar e medicamentos atualizados, conseguiram estabilizá-la ainda no trajeto. Salvamos ela, Demian Petrovich não conseguia disfarçar a emoção, tirando as luvas sujas de sangue. Há uma semana, não teria chance. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma denúncia anônima chegou ao Departamento Regional de Saúde. A estação de Dubrovka recebe financiamento ilegal. Possível esquema de corrupção. Valentina Egorovna ligou para Artyom com a voz trêmula. Artyom Vasilievich, vem uma comissão aí. Vão revisar todos os documentos, equipamentos, finanças. Prepare-se. O que revisar? Ele franziu a testa. Tudo está correto. Tudo documentado. Eu sei que está, suspirou ela. Mas você conhece como são essas coisas. Sempre encontram um jeito de complicar. Tenha cuidado. Nós fizemos isso porque antes era assim. Trabalhávamos por idealismo, mas não tínhamos como sustentar nossas famílias. A aquisição mais importante foi o veículo Reanimalha, especialmente equipado para procedimentos de reanimação durante o transporte. Agora era possível salvar pacientes com infartos e derrames ainda no trajeto até o hospital. No final de 2016, os números falavam por si. O tempo de resposta às emergências havia sido reduzido em 15 minutos graças às novas ambulâncias e às estradas recuperadas. A taxa de sobrevivência em casos de infarto e AVC havia dobrado. Cartas de agradecimento de pacientes salvos e de seus familiares chegavam à estação. Artyom lia cada uma delas em voz alta durante as reuniões da equipe, uma tradição que se tornou um símbolo de esperança. Obrigado por salvar a vida do meu marido. Os médicos do hospital regional disseram. Mais meia hora, e seria tarde demais, escreveu Maria Vassilievna, moradora da aldeia de Kamensko. Outra carta contava sobre um neto nascido dentro da ambulância, onde o novo equipamento garantiu que tudo corresse bem. Obrigado pelo profissionalismo, agradecia a avó Ana Stepanovna, mãe de muitos filhos. A mortalidade geral no distrito havia caído 12%. Jornais regionais noticiavam o feito, e o assunto era discutido em reuniões ministeriais. Por trás de cada número havia uma história real. O agricultor Petrov, salvo de um infarto massivo, voltará a trabalhar no campo, feliz por estar vivo. A jovem mãe Svetlana dera à luz com segurança dentro da ambulância, graças aos novos recursos que permitiam partos de emergência. Um acidente na rodovia ficou especialmente marcado na memória. 2 carros haviam colidido, deixando 5 feridos. Antes, um número tão grande de vítimas seria um desafio logístico. Agora, com 2 ambulâncias bem equipadas, a equipe agiu rápido. Todos chegaram vivos ao hospital. Cada vida salva é a vida de alguém, um marido, um pai, um filho, lembrava Artyom aos colegas. Não somos apenas funcionários. Nós mudamos destinos. Os sucessos da estação de Dubrovka não passaram despercebidos. Em julho, uma equipe de televisão regional veio gravar um documentário sobre a transformação da medicina rural. Em agosto, o próprio governador visitou as instalações. Artyom mostrou os novos equipamentos e compartilhou os planos de expansão. Impressionado, o governador declarou: "Este é o modelo que a medicina rural deve seguir. Vamos replicar essa experiência em toda a região." Uma carta de agradecimento do Ministério da Saúde chegou pouco depois, acompanhada de um diploma de honra ao mérito por seu trabalho excepcional no desenvolvimento da saúde no campo. Não esperava por isso, confessou Artyom ao telefone para Gennady. Há um ano, achava que minha carreira havia acabado. E agora esse reconhecimento. Você merece, respondeu o amigo. Fez o que outros só prometeram.
Até o outono de 2016, delegações de outros distritos começaram a visitar Dubrovka para aprender com a experiência. Artyom compartilhava conhecimentos com prazer, sempre enfatizando: o mais importante não é o equipamento em si, são as pessoas que trabalham com dedicação. Sem o comprometimento humano, a tecnologia não passava de metal frio. A estação de Dubrovka tornou-se um símbolo do renascimento da medicina rural, e Artyom Setlov provou que um único indivíduo pode transformar um sistema inteiro, quando tem vontade, conhecimento e o apoio de pessoas honestas. Mas o momento mais significativo ainda estava por vir, um encontro que mudaria não apenas sua trajetória profissional, como também sua vida pessoal. Era um dia de outono claro, com aquele ar cristalino que torna cada detalhe do mundo nítido e perfeito. No pátio da estação, uma equipe de televisão regional se preparava para as gravações. O operador ajustava a câmera, o técnico de som testava os microfones. Artyom observava a movimentação do batente da porta, levemente nervoso. Em 2 anos à frente da estação, ele já estava acostumado com visitas oficiais, mas a presença das câmeras ainda o deixava apreensivo. Os jornalistas tinham o hábito de embelezar a realidade. Artyom Vassilievich, podemos começar? A voz pertencia a uma jovem de terno sóbrio, que se aproximou com profissionalismo. Era Kira Ostrovskaya, repórter do rádio local. Estamos fazendo uma matéria sobre a transformação da medicina rural. O sobrenome Ostrovskaya ecoou em sua memória como um sinal fraco, mas Artyom não conseguiu identificar por quê. A moça, por volta dos 24 anos, era esbelta, loira, com olhos cinzentos inteligentes e um queixo firme. Falava com clareza, mas havia um calor genuíno em sua voz. Claro, concordou ele. Por onde começamos? Primeiro, um plano geral da estação. Depois, entrevistas com a equipe. Quero mostrar as pessoas por trás dessa transformação. As gravações começaram com uma visita pelo prédio reformado. Kira fazia perguntas pertinentes, interessada nos detalhes, mas Artyom notou que ela o observava com frequência, como se tentasse resgatar algo da memória. Agora conte sobre aquele dia em que tudo mudou, pediu a jornalista, quando chegaram perto da nova ambulância. Tudo começou com uma chamada comum, iniciou Artyom. Uma jovem com apendicite aguda na aldeia de Kamenko. Foi há 2 anos. Kira estremeceu e baixou o microfone. 2 anos atrás? Em setembro. Exatamente. Por quê? A voz dela tremeu. Há 2 anos, eu era essa paciente. Uma jovem com apendicite aguda em Kamenko. O mundo pareceu parar. Artyom olhou fixamente para a jornalista e de repente reconheceu os traços daquele rosto, a menina de 19 anos, pálida de dor, que lhe sussurrou um obrigado, pelas mãos gentis que a sustentaram. Kira, murmurou ele. Você é aquele médico. Lágrimas brilharam em seus olhos. A voz falhou, carregada de memórias. Você segurou minha mão a caminho do hospital. Sua voz foi meu apoio naqueles minutos de dor. A equipe de filmagem ficou imóvel, testemunha de um momento único. Artyom e Kira fitavam-se, e o ar vibrava com uma tensão extraordinária, o passado se encontrando com o presente, fechando um ciclo do destino. Não pode ser, sussurrou ela, e então chorou. Você salvou minha vida. E agora? Agora você é o diretor, e eu. E você é uma jornalista, sorriu Artyom, comovido. Uma jornalista brilhante. Após o reencontro emocional, foi preciso retomar o trabalho. Mas a entrevista ganhou um novo significado. Kira não falava apenas com profissionais de saúde, conversava com aqueles a quem devia a própria existência. Dimian Petrovic dirigiu-se ao enfermeiro-chefe. Conte como o trabalho da estação mudou nos últimos 2 anos. O que contar? Riu o velho médico. Equipamentos novos, condições melhores. Mas o essencial é que temos um líder que se importa de verdade com as pessoas. Artyom Vassilievich não veio aqui por carreira. Veio pelo trabalho. Kira não ia, anotava, mas Artyom via o esforço dela para conter a emoção. Sempre que a câmera se voltava para outro lado, seus olhos buscavam os dele, cheios de uma gratidão tão profunda que fazia seu próprio coração acelerar. Savel Ivanovich, mostre o novo parque de veículos, pediu a jornalista. Com prazer. O motorista abriu com orgulho as portas do Reanimalha. Olhem só essa tecnologia. Nada daquele jeitinho de antes com fita adesiva e promessas. Lembram daquela viagem? Kira interrompeu, inesperada. Quando me levaram? Como não lembrar? Riu Savel. Chuva torrencial, estrada esburacada. E aquele rapaz aqui, apontou para Artyom, cuidou de você o caminho todo. Achávamos que era só um bom socorrista, mas era um médico de verdade. Claudia Stepanovna começava a apresentar o novo. Claudia Stepanovna apresentava o novo sistema de comunicação.
explicando como a central de chamados havia se modernizado. Mas quando o assunto mudou para a transformação no clima da equipe, ela revelou o essencial. Artyom Vassilievich nos mostrou que medicina não é apenas um trabalho, é uma vocação. Quando o chefe está disposto a passar noites ao lado de um paciente, todos nós passamos a enxergar nosso ofício de outra forma. E olhem só como cresceu nossa paciente mais famosa. Piscou Demian Petrovich, apontando para Kira. Lembro dela como uma garotinha magricela, e agora é uma jornalista de verdade. Após o fim das gravações, a equipe se reuniu na sala de descanso. Kira cumprimentou cada um com um aperto de mão e um agradecimento sincero, mas reservou um momento especial para conversar com Artyom. Você sabe, disse ela baixinho, eu me lembro de cada minuto daquele trajeto. A voz falhou por um instante, como se as palavras pesassem mais do que podia carregar. Não foi só a minha cabeça que você segurou para não balançar. Foi a minha alma. Você fez o que o coração mandava. Isso é que faz de você um médico de verdade. Seus olhos se encontraram, e Artyom sentiu algo se mover dentro dele, como se o tempo tivesse parado só para que aquele momento existisse. Depois daquele dia, entendi que queria contar histórias de pessoas como você. Heróis que trabalham sem buscar fama, confessou Kira. Me inscrevi na faculdade de jornalismo, me formei com honras e agora trabalho no rádio local. Sonho em fazer uma série sobre a medicina rural. Artyom a ouvia admirado. Aquela menina assustada havia se tornado uma mulher forte, de olhar firme e propósito claro. Havia algo em seu tom de voz, em como ela o fitava, que fazia seu coração acelerar. Kira, e você? Arriscou. É casada? Ela sorriu, negando com a cabeça. Não. Primeiro os estudos, depois o trabalho. Não sobrou tempo para mais nada. Entendo, murmurou ele, reconhecendo-se na resposta. Comigo foi a mesma coisa. A medicina consome tudo. E você? Já foi casado? Noivo? Não deu certo, respondeu Artyom, sem entrar em detalhes sobre Inessa. Kira ficou mais um dia em Dubrovka para gravar imagens extras e entrevistar moradores. Artyom se ofereceu para ser seu guia. Tem muitas atrações por aqui? Perguntou ela, enquanto caminhavam pela rua principal. Depende do que você considera atração, e respondeu ele, apontando para a antiga igreja do século X, em restauração. Lá tem o parque. Foi feito na época soviética, agora está um pouco abandonado, mas no outono fica lindo. Eles seguiram pelas alamedas do parque, onde as folhas secas estalavam sob seus pés. Artyom falava sobre a vida no vilarejo, os planos de desenvolvimento, como a infraestrutura aos poucos renascia. Kira ouvia com atenção, fazendo perguntas perspicazes. É estranho, disse ela, sentando-se em um banco à beira do lago. Estou aqui pela segunda vez na vida, mas me sinto em casa. E onde é sua casa? Perguntou Artyom, acomodando-se ao seu lado. Kamianka. Meus pais têm uma fazenda lá. Depois da faculdade, pensei em ficar na região, mas acabei voltando para cá. Não foi fácil sair da fazenda para ser jornalista. Meu pai disse, Kira, você é uma garota esperta. Seu trabalho é mostrar a verdade das pessoas. E aqui estou. Conversaram até anoitecer sobre sonhos, sobre como é difícil encontrar seu lugar no mundo. Artyom falou da avó, das tradições da família, Kira, dos planos para um documentário sobre médicos rurais. Na hora de se despedir, trocaram números de telefone. Nos vemos no centro regional? Perguntou Artyom. Claro, sorriu Kira. Ainda tenho perguntas para a entrevista. Mas ambos sabiam que não se tratava de perguntas. Começaram a ligar todos os dias. No início era por trabalho. Kira checava dados para suas reportagens, Artyom contava novidades da estação. Depois as conversas ficaram mais pessoais. Kira passava os fins de semana em Dubrovka, por causa das gravações, mas na verdade passava a maior parte do tempo na estação de emergência. Ela gosta de você, observou Demian Petrovich, vendo Artyom acompanhar mais uma partida de Kira. E não é só admiração profissional. Kira se integrou rapidamente à equipe, ajudava Claudia Stepanovna com papéis, ouvia as histórias de Savel Ivanovich sobre os velhos tempos, aprendia noções de medicina com Demian. Por que não vira médica? Brincava o paramédico. Suas mãos são de ouro e a cabeça clara. Não ria Kira. Meu trabalho é contar os feitos de vocês. O ano novo celebraram juntos em Dubrovka. Kira conheceu Nilra Klimovna, que a aprovou na hora. Boa moça, disse a idosa Artyom em particular. Tem alma, e olha para você do jeito certo. Não como para um cheque, mas como para uma pessoa. Nilra Klimovna, somos só amigos, protestou ele. Amigos, repetiu a velha, com um sorriso malicioso. É assim que amigos olham um para o outro? Artyom finalmente entendeu, não era só gratidão.
Era algo maior. E quando, após a noite de Réveillon, Kira disse: "Amei não só você, mas também o que você faz", ele soube que havia encontrado quem dividiria sua vida. No Dia do Trabalhador da Saúde, a estação recebeu visitantes da região para uma cerimônia. Artyom ganhou uma homenagem por suas contribuições à saúde pública. Depois que os convidados foram embora, ele pediu a Kira que o acompanhasse até a ambulância, a mesma que 2 anos antes a havia levado ao hospital. Kira começou tirando do bolso uma pequena caixa. "Este anel pertenceu à minha avó. Não é valioso, mas tem história." Ela ficou paralisada, olhando para a joia simples com uma pedrinha antiga. "Você não salvou só a minha fé nas pessoas", continuou Artyom. "Salvou meu coração. Aceita dividir esta estrada comigo?" Kira chorou de felicidade, de emoção, de entender como a vida podia ser surpreendente. "Sim, Artyom", sussurrou entre lágrimas. "Aceito dividir esta estrada com você." À noite, sentados no gabinete do chefe, planejavam o casamento sobre a mesa onde repousava a maleta médica da avó, agora uma relíquia familiar. Discutiam o futuro. "Quero trabalhar aqui", disse Kira. "Contar ao mundo sobre pessoas como você." "E a carreira na capital regional?" "A verdadeira carreira é ser necessária. E eu sou necessária aqui." O telefone tocou. Claudia Stepanovna avisava sobre uma emergência em Kamianka. "É a minha casa", exclamou Kira. "Vamos juntos", disse Artyom, pegando a maleta da avó. O casamento foi em Dubrovka com metade da região presente. Demian Petrovich, como padrinho, levou a noiva ao altar. Abençoaram o casal ao lado da mesma ambulância onde tudo havia começado. Kira produziu o documentário Caminhos da Misericórdia, exibido na TV local. 1 ano depois, nasceu Timofei, em homenagem ao bisavô, pai da avó Prokóvia. A estação de emergência virou um negócio de família. Artyom curava. Kira contava as histórias do campo e do cotidiano dos médicos. De manhã, ela o despedia para o trabalho. À noite, planejavam o futuro juntos no gabinete. "O que acha?" perguntou Kira uma vez, embalando Timofei. "Ele também será médico?" "Vamos ver", sorriu Artyom. "O importante é que se torne uma boa pessoa." Do lado de fora, o sol nascia sobre Dubrovka. Um novo dia começava, e em algum lugar o telefone já tocava. Uma nova chamada, uma nova vida para salvar. O círculo se fechará. A estrada que levava ao coração os havia trazido para casa. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com quem você ama. Às vezes, um gesto simples, um abraço, uma palavra de apoio ou mesmo um convite para ler estas linhas, pode fazer toda a diferença no dia de alguém. A vida é feita de encontros, escolhas e pequenos milagres que se escondem nas rotinas. Artyom e Kira descobriram isso no caminho entre Dubrovka e Moscou, entre plantões exaustivos e noites de esperança. Mas histórias como a deles não terminam aqui, elas continuam em cada um que se inspira a enxergar além das aparências, a ouvir com o coração e a acreditar que, mesmo nos dias mais cinzentos, há sempre uma luz no fim do túnel. Que este relato lhe lembre: por trás de cada batimento cardíaco há uma história esperando para ser contada. E quem sabe, a próxima pode ser a sua.